Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. O Governo vai avançar com a criação de um registro de transparência para regulamentar o lobbying em Portugal. O decreto-lei está pronto e vai ser aprovado em Conselho de Ministros. O registro eletrónico será obrigatório para os grupos de pressão e quem não cumprir as regras fica sujeito a multas. Os lobistas passam ainda a seguir um código de conduta. O objetivo é aumentar a confiança dos cidadãos na política e garantir que todos os interesses têm as mesmas oportunidades de serem conhecidos e ponderados pelas entidades públicas. A lei vai aplicar-se ao Governo e à administração direta e indireta do Estado, deixando de fora a Assembleia da República. É este o tema em debate hoje no Comissão Executiva, que conta com a presença de Manuel Alegria, economista, e Samuel Fernandes de Almeida, advogado. Muito bom dia. Manuel Alegria, esta regulamentação que será brevemente aprovada em Conselho de Ministros peca por tardia? Bom dia, Carla. Em resposta direta à sua pergunta, pelo menos eu tenho visto uma unanimidade relativamente a essa questão. Ela peca por tardia. No fundo, há muito tempo que se justificava, digamos, a existência de um regime de transparência, enfim, como este que agora penso eu que vai vigorar. Mas já agora também gostava de dizer, enfim, só para enquadrar esta questão, e eu até acredito que essa tenha sido um pouco a razão pelo facto de só agora o assunto merecer estar na agenda, é que realmente em Portugal há uma enorme deturpação do que é efetivamente o lobby, não é? O lobby em Portugal ainda hoje, se formos fazer uma sondagem de rua, está associado a tráfico de influências e compadrio, corrupção, etc. Portanto, a opinião pública acha que fazer lobby é qualquer coisa de ilegítimo e, portanto, todos aqueles que se dedicam a essa atividade pois, estão logo numa lista negra relativamente. Ora bem, é precisamente o contrário, quer dizer, no fundo, esta consagração da legitimização do lobby vem precisamente tentar resolver esse problema e cortar com essa tendência. Porque em Portugal, se quer queiramos, quer não, desculpe esta minha meditação um pouco dura, isto é uma paróquia, não é? E, portanto, como é uma paróquia, toda a gente se conhece. E toda a gente se conhece e toda a gente cria os seus próprios canais privilegiados de acesso aos detentores do poder, ou ao legislador. E isto criava, no fundo, também uma capacidade de resolução de problemas através, precisamente, desse canal de jogo, exclusividades. Quer dizer, muitas vezes as pessoas, nos próprios corredores, eram avaliadas pela capacidade de acesso a determinadas fontes e a determinados poderes e isso dava-lhes, digamos, uma vantagem competitiva. E realmente, quando a situação é esta, há uma tendência para conservar esses vícios, não é? Portanto, isto realmente parece-me que se justificava há muito tempo. Aliás, o lobby, só para precisar um pouco esta questão, por exemplo, nos Estados Unidos, que é talvez o país onde esta questão do lobby está mais desenvolvida e onde existem mais lobistas, eu até li realmente que no Congresso americano há a convicção de que o lobby é fonte primária de propostas legislativas. Quando isto é assim olhado, dá-se uma visibilidade ao lobby e uma capacidade até de participação e intervenção que é muito útil, porque muitas das vezes são dali que nascem mesmo propostas legislativas que depois mais tarde vêm a ser avaliadas e até aprovadas, não é? Portanto, eu acho que sim, só peca por tardia o facto... Aliás, eu penso que no programa do PS também, o António Costa já há algum tempo referia que era uma das matérias que ele iria legislar. O Governo antecipou-se agora, não é? Samuel Fernandes de Almeida, que impacto é que esta regulamentação pode ter naquilo que já é prática no dia-a-dia, conforme sublinhou o Manuel Alegria? Estes contactos já acontecem, vai trazer maior transparência, igualdade de oportunidades para todos os interesses envolvidos, vai mudar de facto alguma coisa? Bom dia. Há uma coisa que traz logo à partida, enfim, eu não tive acesso ao diploma e, portanto, sabe que the devil is in the details e, como tal, um advogado
tem sempre alguma dificuldade em se pronunciar sobre a solução sem antes ter visto, obviamente, como é que a mesma está, a lei propriamente como é que ela está legislada. Mas, conceptualmente, diria que trará, à partida, pelo menos um maior potencial de transparência. Ainda assim, deve-se dizer que as boas práticas e as boas regras não nascem por via legislativa. Elas também terão de decorrer, obviamente, uma mudança cultural. Daí também o código de conduta, não é? Que visa Certo, um pouco enquadrar... certo. E depois preocupa-me naturalmente também tudo o que for as regras de enforcement e o que será as penalizações pelo incumprimento. E por isso eu diria que este é o primeiro passo de um pacote legislativo para ser eficaz, ou um conjunto de regras para ser eficaz, terá de ser bastante mais alargado do que apenas este registro de transparência. E posso lançar aqui para a mesa 4 ou 5 tópicos que, a meu ver, são absolutamente essenciais para transformarmos a vida política e no processo legislativo em Portugal bastante mais transparentes e transformarmos uma atividade de lobbying legítima, que é, sobretudo existe em Bruxelas e existe nos Estados Unidos, e transformarmos o nosso lobbying à portuguesa, que já poderemos falar um bocadinho sobre o mesmo, transformarmos numa coisa, obviamente, que seja perceptível para os cidadãos e que não permita que, no senso comum e na rua, a percepção do lobbying seja precisamente aquela que o Manuel estava a referir. Muitas das situações que poderiam ser consideradas hoje tráfico de influência poderiam, no âmbito desta regulamentação, ser consideradas lobbying? Não sei, teremos de ver o diploma a partir do momento. O processo legislativo em Portugal é muito pouco transparente, e é pouco transparente porquê? Desde logo porque não há um registro de interesses. Segundo, porque o nosso regime, e por isso é que eu estava, se calhar antes de lhe responder, Sim, eu diria aquilo que são os pontos para mim essenciais. Portanto, primeiro, o aprofundamento do atual e o enforcement do registro de interesses de titulares de cargos políticos, por um lado, o financiamento dos partidos, que é, obviamente, muito pouco transparente em Portugal. Aliás, nós temos regras muito apertadas, aparentemente, no financiamento, que, no fundo, não é mais do que permitir a sua violação e o seu incumprimento. Um código de conduta relativamente ao registro de transparência, o regime de incompatibilidades não pode deixar, nomeadamente em termos de acesso a titulares de cargos políticos e o exercício cumulativo de algumas funções. O que está a dizer é que há coisas mais importantes do que esta regulamentação do lobbying. Não, estou a dizer que estas coisas todas se complementam umas com as outras porque têm a ver, precisamente, com o exercício legítimo ou ilegítimo, e a fronteira tem de ser bem delimitada entre aquilo que seja. Vou-lhe dar um exemplo em Portugal de uma entidade que exerce de uma forma muito significativa lobbying. E daqui estou a dizer o lobbying não é regulamentado, mas ele é público e é conhecido. Por exemplo, a Associação Portuguesa de Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos é um lobbyista poderoso em Portugal. Tem uma intervenção poderosa no processo legislativo, influencia de forma significativa todo o processo em torno do setor e dos seus representados, portanto, é um não registado, mas é um lobbyista poderoso em Portugal. E esta atividade, de alguma forma, ela é conhecida, portanto, a Associação Portuguesa de Bancos, portanto, tem intervenção pública, política, tem intervenção conhecida, tem artigos, tem iniciativas legislativas, pronuncia-se sobre diplomas, enfim. Portanto, este é um exemplo de lobbying. Eu não estou a dizer que há coisas mais importantes. Agora, vamos falar sobre coisas práticas. Este diploma deixa de fora os deputados da Assembleia da República, que é a principal fonte legislativa. E, portanto, obviamente que começamos logo, dir-me-ão a alguns, que o caminho faz-se andando, mas começamos coxos. Depois, todos nós sabemos... Faz sentido ser uma lei, ser apenas... A justificação parece ser que é um ponto de partida, que será uma lei progressiva, serão dados depois mais passos. Faz sentido o processo ser feito desta forma e não haver uma lei que abranja logo à partida todas as instituições e entidades relevantes? Eu não sei quais são as motivações do Governo. Aquilo que eu posso dizer é a percepção que passa para fora. Dir-me-á, se calhar, a política é a arte do possível. E, portanto, se calhar, tendo em conta a composição da Assembleia da República, é provável
que o diploma não passe precisamente pelo Parlamento, de forma a que possa ser aprovado. Mas isso, se calhar, é a minha visão um bocadinho cínica sobre como é que funciona a vida política em Portugal. Mas esta lei não deverá passar pelo Parlamento. Pois não, não passa. E, portanto... Agora, aquilo que eu sei, e existe, todos nós sabemos os problemas que nós temos sobre, nomeadamente, titulares de cargos políticos, e neste caso deputados, e o exercício de outras funções que são incompatíveis, do ponto de vista ético, com o exercício dessas mesmas funções. De pessoas que estão de manhã nos seus escritórios ou estão de manhã a exercer determinadas funções como consultores de entidades e à tarde estão em comissões da Assembleia da República a avaliar determinados assuntos ou estão a participar ativamente no processo legislativo. Isto é conhecido e até à data ninguém quis fazer rigorosamente nada sobre isto. Manuel Alegria, de facto a eficácia desta regulamentação poderá ser posta em causa. Eu não estou a dizer que os temas se misturam, mas os temas não se misturam, Manel, mas são interligados. Exato, você fala num pacote legislativo mais vasto que implica questões para além daquilo que é a regulamentação do lobby. Você acaba de referir uma questão, por exemplo, essa das incompatibilidades, mas, como sabe, existe na Assembleia da República o chamado registro de interesses. Todos os deputados têm que declarar... Na Assembleia da República, Manuel, existe uma série de coisas. Têm que declarar quais são realmente essas possibilidades de conflito de interesses que possam existir. Eu também gostava de referir uma questão que a Carla há pouco levantou, que era se esta legislação pode acabar com o tráfico de influências. Eu gostaria muito de responder que sim, mas eu dá-me a impressão que tenho essa sensação que não. Tráfico de influências não tem fronteiras nem limites, é uma questão que, se nós aliás vermos, isso são questões que atravessam a generalidade dos países. Isto, o suborno, todos esses processos, não é? É evidente que continuará a haver uma economia informal nestas questões que, portanto, esta lei não vai poder, obviamente, obviar. Agora, aquilo que se chama... esses riscos serão reduzidos? Bem, quer dizer, pelo menos haverá um enquadramento legal para que se possam avaliar muitos dos comportamentos que muitas das vezes vêm a lume, enfim, e que provavelmente até não responsabilizam neste momento quem os pratica. E a partir desta situação eu acho que as coisas estarão mais claras. Olhando para o que se passa a nível europeu, este registro de transparência já existe junto da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Sim. Parece-lhe que tem sido isso acho que funciona exemplarmente em Bruxelas, por experiência pessoal. Realmente eu tive essa experiência de utilizar muitas das vezes grupos de pressão em Bruxelas, porque também não há outra solução. Realmente a questão é interessante, porque quando nós queremos ter uma conversa sobre determinado tipo de questões com algum parlamentar ou com algum membro da Comissão, temos que recorrer a alguém que esteja neste registro de transparência e, portanto, a partir dali o assunto, digamos, ficará completamente público. E essa é uma das garantias do processo, é que, efetivamente, os lobistas têm que aceitar à partida que tudo aquilo que eles trazem como informação ou como grupo de pressão tem que ser público, não é? Aliás, isso utiliza-se aqui uma linguagem um bocadinho moderna, no fundo, e isto permite assegurar a chamada pegada legislativa, ou seja, qualquer diploma que emana daqueles órgãos tem atrás de si todo um historial onde estão claramente identificados os encontros, os contactos e todas as demarches que foram realizadas por grupos de pressão no sentido de fazer, digamos, valer os seus pontos de vista. Aliás, o lobby, em termos de definição, não é mais do que recolher, ordenar informação, adaptá-la, no fundo, aos interesses que se pretendem defender e fazê-la chegar a quem tem que tomar a decisão sobre a sua implementação. Já agora também só por uma questão académica que o Samuel falou, eu obviamente concordo quando ele nomeia a Associação Portuguesa de Bancos, mas eu posso lhe dizer que outras associações, e de uma maneira geral as associações empresariais ou patronais, são todos lobistas com o mesmo tipo de eficácia. Mas no setor financeiro houve um estudo feito pela Associação Cívica Transparência e Integridade. Não, mas seria injusto referir uma como sendo um modelo, não é? Não é um modelo, é um exemplo. Claro. Mas, Manuel, este estudo da Associação Transparência e Integridade Lobby a descoberto o mercado de influências em Portugal, de facto, demonstra que o setor financeiro é um dos setores
grandes setores que Não sei, mais influência não sei. exercem Pois, junto do estudo setor provavelmente político. tirará essas conclusões. E mas fala olha, inclusivamente eu dos vivi ministros das muito- Finanças que vieram do setor Sim, mas isso, bancário e dos ministros exato, das Finanças que depois entram no setor financeiro. Portanto, há aqui uma bem, ligação forte entre a política e a banca. Pois, ainda esta manhã ouvia um comentador na rádio dizer que estas privatizações que estão a acontecer agora, TAP, Metropolitana, etc., no fundo não é mais do que um veículo para colocar ex-governantes nos cargos depois de poder. Portanto, não parece que o setor financeiro esteja aí Mas um o setor protagonismo da especial. construção Olha, civil é outro dos eu vivi no setores. setor da construção civil durante muitos anos e, efetivamente, era classificado como precisamente um setor onde esta prática, não é, era, enfim, pelo menos mais denunciada, não é, como sendo uma das formas de ganhar alguma competitividade. Não me parece, no fundo, que estas coisas possam ser estatizadas, ou seja, no fundo, feitas estatísticas sobre quem é que tem mais ou menos exposição à questão do lobby, etc. O setor energético também é tido como... Pois, eu acho que isto é uma questão transversal. Eu não identificaria nenhum setor em particular. Acho que realmente... Repara uma coisa, isso é uma das questões que, quando se fala da construção, que obviamente vem... Quando existe uma atividade regulada que depende da atribuição de uma autorização a uma entidade privada para poder existir a sua atividade, é evidente que logo à partida estão-se a criar condições para haver lobby ou tráfico de influências. É o que se passa na construção com os alvarás ou as licenças de construção, quer dizer, quando há uma Câmara Municipal que tem que autorizar uma construção de um privado que quer, sei lá, urbanizar, é evidente que se cria logo ali uma relação que pode conduzir depois a uma forma de prática de tráfico de influências. É bem pior do que isso, Manel. Quando existe um alvará, diz o Manel, Sim. e bem, que é preciso, e uma forma de licenciamento. Exato. E depois a receita que é gerada com, precisamente, a emissão de novas licenças de construção é entregue e é gerida e é um imposto municipal, obviamente que então ainda estão mais abertas as Samuel, portas, mas é isso mesmo. mais abertas as portas para um conjunto. Ora bem, e talvez chamemos de este tráfico de pacote influências. legislativo, quer dizer, não possa ser apenas configurado a três pilares. Aliás, o Samuel referiu bem, faltou o último, porque no fundo aqui temos um registro de transparência, depois temos um código de conduta e depois temos uma coisa que efetivamente não foi referida aí, que é a chamada whistleblowing, ou seja, no fundo, a denúncia de situações. Que também tem que ser analisado e é importante, porque na primeira parte está, digamos, os aspectos de enquadramento, depois no outro está que fazer quando surgem, no fundo, denúncias, anónimas ou não, sobre práticas de pressão que não são legítimas ou que estão fora deste enquadramento. Depois, estas questões todas que são na prática aquelas que o dia-a-dia revela e que a Carla colocou, isto acaba com o tráfico de influências. Eu acho que era uma aspiração demasiado elevada que este tráfico de influências pudesse terminar apenas porque existe agora um registro de transparência. Mas se você não legisla de forma global, claro. é óbvio que isto é apenas mais um diploma que nos permite, no fundo, ficar bem na fotografia, sim, porque temos um registro de interesses. Eu totalmente de acordo com a... Mas é que falemos nas coisas... Nós só estamos cá por tardio. Eu sei, mas nós falamos nas coisas reais. Quando nós estamos a falar de lobbying, o que é o lobbying legítimo? Ouça, nós, na minha vida profissional, intervenho por vezes, não a fazer lobby, fica já aqui o meu registro de interesses, mas situações, diplomas que criam problemas, e a minha área é fiscal, que criam problemas em determinados setores, nomeadamente estes problemas hoje em dia falam-se muito ao nível das taxas e outras compensações que são. E esse é um tema hoje em dia polémico e, portanto, muitas vezes somos obrigados, entre aspas, nós advogados, a, de alguma forma, a posteriori, tentar, de alguma forma, ajudar os nossos clientes a suscitarem diversas questões perante ou entidades reguladoras ou perante o próprio Estado relativamente... Mas isso é lobbying. É lobbying. Pronto. E, muitas vezes, quando nós estamos a analisar os próprios diplomas, depois temos de ver as fontes e vemos as intervenções das associações de proteção, pessoas e entidades que se pronunciam, diplomas que estão sob consulta pública, inclusivamente.
Aí estamos a falar, de alguma forma, de lobbying puro e duro. Isto é, associações de interesses que estão devidamente representadas e que participam no próprio do processo legislativo. Nós aqui estamos a falar de ir um bocadinho mais longe. Como o Manuel estava a referir, é que em cada diploma, e naquilo que ele chama, e é uma palavra de facto até bastante bem escolhida, de pegada legislativa, nós termos a perfeita noção de quem interveio, quem tentou intervir e quem tentou participar no processo legislativo e o que é que condicionou a tomada de decisão política. Porque um dos grandes problemas, obviamente, hoje em dia em Portugal, é que nós temos sempre o processo técnico, e o processo técnico é relativamente transparente, porque ou é elaborado por um escritório de advogados, ou é elaborado pelos serviços de um ministério, ou pelo gabinete de um qualquer ministro. E depois temos a chamada opção política. E quando se chama a opção política, é que nós muitas vezes não conseguimos perceber quais são as motivações. E aí é que é essa grey area, ou seja, quais foram os critérios e os fatores que levaram um determinado agente a tomar uma determinada medida ou uma determinada decisão. Portanto, e a regulamentação permitirá traçar o percurso, digamos assim? Permite, Carla, mas nós não conseguiremos atacar este fenómeno na sua globalidade, não só sem incluir o Parlamento, mas sem atacarmos outros dos problemas. Porque nós não podemos fechar os olhos e achar que isto tudo se resolve se metêssemos também lá o Parlamento. Porque nada me serve ter este registro de transparência se eu continuar a dizer que é absolutamente incompatível o exercício da função, por exemplo, de deputado e, ao mesmo tempo, o exercício de outras funções, nomeadamente ser sócio ou ser advogado numa sociedade de advogados. Não é compatível. Ou, pelo menos, tem de haver regras que inviabilizem. Porque, repare, um advogado tem um conjunto de clientes. Eu não posso estar, por exemplo, imaginando que eu seria deputado, e tenho um conjunto de clientes que nem sequer é público, porque ainda por cima, obviamente, nós estamos vinculados a regras de sigilo profissional. E eu estou de manhã sentado no meu escritório com ligações formais ou informais e, portanto, estou a lidar com um problema concreto daquele meu cliente e à tarde estou numa qualquer comissão e estou a legislar um problema daquele cliente. Pior, nós temos... Dê-me só um segundo, Carla, que isto é importante. Nós temos sociedades de advogados em Portugal. Sociedades de advogados, isto é um problema do setor, não é? Que são contratadas para participar no processo legislativo e depois, mais tarde, são contratadas por clientes para tentar desmanchar o próprio processo legislativo onde participaram. A questão é porque é que, sabendo-se que as coisas se processam dessa forma, porque é que ainda não se tentou acabar com a situação. Fazemos agora um curto intervalo neste Comissão Executiva, que volta já a seguir. Até já.